Salve, salve, seus pés de Campomanésia Xantocarpa! Tudo bem com vocês? Você já ouviu falar que a engenharia florestal não tem mercado, ou que não tem futuro, ou que principalmente que não é uma profissão que tem um alto valor agregado? Pois é, isso ocorre principalmente por não sabermos construir um produto de valor. A gente não aprende na faculdade a como vender um produto florestal. Na maioria das vezes, vendemos um produto bom, complexo e que realmente irá transformar a vida do nosso cliente, mas ele não traz lucros equivalentes ao trabalho que tivemos ao elaborá-lo. Meu nome é Rafael Luiz Mateus. Esse daqui é o Guia da Floresta e já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder as nossas dicas profissionais sobre engenharia florestal. Bora pro vídeo! Normalmente, os profissionais de engenharia florestal pensam: todos os meus clientes pedem desconto, reclamam do valor que eu cobro e nunca vão pagar aquilo que eu realmente acho que meus projetos valem. Ainda mais se levarmos em consideração que a maioria dos clientes que vêm até nós são pela urgência, ou seja, no último estágio de consciência de compra. Muitas vezes em momentos que os órgãos ambientais já estão obrigando a eles a fazerem algo e justamente por se sentirem obrigados a fazer alguma coisa, para cumprir alguma exigência burocrática, é bem mais difícil de vender algo por um valor justo. Porque, eles não acordam pensando: hoje eu estou com uma vontade de recuperar uma beira de rio ou de fazer um inventário florestal. Então, justamente por eles acreditarem que os trabalhos relacionados com a engenharia florestal são desnecessários e impostos por alguma secretaria de meio ambiente, será impossível de vender um produto de alto valor agregado. Mas e se eu te disser que o problema é como você constrói os seus produtos e não exatamente como o cliente enxerga o seu trabalho? Pois é, quantos clientes chegaram para mim já com uma ideia formada na cabeça, querendo cortar uma determinada área de vegetação do seu terreno, por achar que ali seria o ideal para realizar o seu empreendimento. Eles chegam: olha, eu quero cortar essa e aquela árvore, e então eu quero um inventário só daquela regiãozinha e já fazer a delimitação da área de corte em cima dessa vegetação. E eu confesso que no início da minha carreira eu aceitava esse tipo de imposição. Só que depois eu tinha um problema enorme nas mãos, pois o projeto travava no licenciamento, tanto por falta de informação sobre o restante da vegetação, quanto por falta de outras opções para sanar o problema do meu cliente. Então imagina a seguinte situação: pensa num terreno com uma vegetação bem heterogênea. Tem uma parte que é pasto com transição para uma floresta inicial, outra parte que é mais intermediária e uma outra região com um pouco de floresta em estágio avançado de sucessão. Daí o cliente chega e quer cortar justamente uma parte da vegetação intermediária e um pouquinho da avançada. Primeiro que, se você não levantar dados da vegetação por completo, será bem difícil de realizar uma classificação sucessional adequada. E isso causa a falta de informações que muitos órgãos licenciadores acusam em inventários muito específicos. E segundo, que você não mostra para o seu cliente que ele possui outras opções, como utilizar as áreas de floresta inicial e pasto degradado, para algo que para nós é realmente muito óbvio, né? Mas às vezes, por N motivos, seja por logística de construção ou pela proximidade de alguma via de escoamento, o cliente acredita que a única e melhor opção é cortar determinada área, que nesse caso é a de vegetação intermediária avançada. Inclusive, não conhecer o resto da vegetação do terreno limita a sua moeda de troca, pois quando uma licença é indeferida, você pode justificar que está querendo cortar uma pequena parte da vegetação, enquanto você irá conservar outra muito mais desenvolvida. Se você não inventariar a maior parte do terreno possível, como que será possível estabelecer esse diálogo com o órgão ambiental? O bom profissional da engenharia florestal, que lida com a gestão ambiental, deve aconselhar o seu cliente a fazer um inventário completo para levantar quais são as áreas mais ideais de supressão, justamente para acelerar o processo de licenciamento, né, para minimizar os impactos ao meio ambiente e também para economizar durante todo o processo
tanto com o tempo, como já foi dito, quanto com a compensação, que lida com a parte financeira, que com certeza será maior se ele insistir em suprimir áreas de vegetação mais desenvolvidas. Porque, às vezes, o cliente acredita que cortar determinada região do seu terreno, mesmo se a vegetação estiver mais desenvolvida, terá implicações econômicas bem atrativas, seja na fase de implantação do terreno, ou do empreendimento, ou na execução. Mas ele não sabe da trabalheira que é em conseguir a emissão desse tipo de licença. Muito menos quanto custaria a compensação para que isso que ele quer fazer se torne realidade. E esse processo de aconselhamento acontece no momento que você desenvolve uma proposta comercial. E eu já te adianto, esquece o PDF, não manda propostas e orçamento por um PDFzinho. Isso é muito simplório e você não prepara o seu cliente para as consequências das suas próprias escolhas. Por isso, opte sempre por fazer uma reunião, hoje em dia, né, por meio de uma videoconferência, e apresente a sua proposta oralmente, por meio de uma apresentação enxuta de slides e com uma explicação bem clara. Ah, mas o meu cliente não quer, o meu cliente não tem tempo. Cara, às vezes vai ser difícil, mas se eu consigo, você também consegue convencer o seu cliente de fazer uma reunião presencial ou videoconferência. Inclusive, essa atenção extra de apresentar o projeto é muito importante para que o cliente perceba tanto a sua autoridade sobre o problema que ele te traz, quanto para criar uma relação mais próxima com ele. Ou seja, gerar uma identificação. Então, todo o esforço que você coloca em elaborar e apresentar uma proposta oralmente se paga no momento de conquistar o seu cliente. Mas tá, beleza, eu falei demais já, mas eu ainda não disse como elevar o valor dos nossos projetos. Mas calma, meu pequeno gafanhoto, eu estou só preparando o terreno para que você entenda o conceito de produto-chefe, produto harmônico e produto dependente. Então, quando você for montar essa apresentação, que será feita, de forma oral, você precisa entender muito bem o que é que o seu cliente quer. Além disso, você precisa entender o que é preciso para chegar naquilo que o seu cliente quer. E, além disso, você já pode tentar prever o que pode ser feito para adiantar todo esse processo. E é mais ou menos esse o conceito básico de produto-chefe, produto independente e produto harmônico. Então, vamos tomar como exemplo o cliente que a gente já falou anteriormente, aquele que quer cortar a vegetação para realizar uma construção. O produto que ele quer que você faça não é um inventário florestal, é um plano de corte. E esse estudo, ele demonstra a área de vegetação que será cortada, quantas árvores serão suprimidas, qual volume de madeira e lenha será extraído e como que esse processo todo será feito. Então vamos lá, o que o seu cliente quer não é um inventário, ele quer um plano de corte, certo? E como que eu faço para vender o inventário florestal? E aí que está o segredo. O inventário florestal, ele é sim um produto dependente. Então a gente coloca aqui inventário florestal. Porque você não tem como ter as informações para realizar o plano de corte se você não inventariar a vegetação. Por exemplo, na Mata Atlântica, assim como outros biomas, existe uma porcentagem de vegetação passível de corte. E essa está diretamente relacionada com o estágio sucessional da vegetação e com a quantidade de vegetação presente no terreno. Então, por exemplo, digamos assim que um terreno é composto 75% de vegetação inicial. E naquele bioma você pode cortar até 50% de vegetação em estágio inicial. Aí chega o teu cliente com uma ideia já pré-estabelecida de cortar uma região específica do terreno e pedindo para você fazer o plano de corte e o inventário florestal só naquela areazinha. Como que você vai dizer para o órgão ambiental que você está pedindo o corte de menos de 50% da vegetação inicial do terreno, que é algo previsto em lei, se você não inventariou o resto do terreno e mostrou para o órgão ambiental que existe mais vegetação lá dentro? E é mais ou menos isso que você deve explicar para o seu cliente
para que ele entenda a necessidade de contratar um inventário mais completo possível, algo que facilitará o entendimento do órgão ambiental sobre o terreno do cliente e a situação como um todo. E, obviamente, um projeto vem depois do outro. Primeiro você faz o inventário, aí você se reúne novamente com o cliente, apresenta os resultados, aponta quais são as áreas mais indicadas para o corte e tenta reunir as características da vegetação com os anseios do seu cliente. E a partir daí, você realiza o plano de corte. Aí você volta para o teu escritório e faz o projeto novamente. Ou seja, o seu cliente, ele quer um plano de corte. E para isso, ele vai precisar do inventário florestal, que então, nesse caso, o inventário é um produto dependente e o plano de corte, ele é o produto-chefe. E quando você separa esses dois produtos, mostrando o tempo que você leva para realizar cada um deles e quais são os ganhos que o seu cliente terá ao fazer o processo inteiro, será muito mais fácil para você cobrar um valor justo pelo seu trabalho, do que se você simplesmente embolasse tudo isso aqui junto e fizesse uma proposta só dentro de um mesmo relatório. Mas atente-se que ao separar os produtos, você deve explicar para o seu cliente o porquê que isso é feito e que isso é para o bem dele, para que tanto você como o cliente possam tomar as melhores decisões que implicarão em menor custo e menos tempo de espera pelas licenças. Porque se você simplesmente separar os produtos, porque assim fica melhor para você ou porque você vai poder cobrar mais por isso, com certeza você vai perder o cliente. Mas lembre-se que o inventário florestal, ele é um estudo exploratório que busca entender qual o estado da arte de determinada vegetação arbórea, enquanto o plano de corte, ele é um estudo de manejo que busca aplicar determinada ação sobre uma floresta. Ou seja, primeiro você entende a floresta e depois você aplica o manejo. Se você quiser entender um pouco mais sobre inventário florestal, eu recomendo esse vídeo aqui para você, que está aparecendo no card aqui em cima. Mas isso não acaba por aí. A gente já falou sobre o produto-chefe, a gente já falou sobre o produto dependente e agora a gente precisa falar sobre o produto harmônico. Como eu disse antes, esse produto tem o objetivo de acelerar todo o processo, fazendo com que o seu cliente economize tempo, ou de adiantar etapas do processo que serão exigidas futuramente. Ainda dentro do mesmo exemplo que foi dado, do cliente que busca um plano de corte, é bem provável que será pedido uma forma de compensação, independentemente do estágio da vegetação e da quantidade que será cortada. Por isso, você pode também apresentar para o seu cliente uma proposta de plano de compensação que irá adiantar quais são as exigências por parte da legislação ambiental e também já vai preparar o seu cliente para os custos de tempo e dinheiro que serão necessários para realizar o corte que ele tanto busca. O plano de compensação é um pouco mais complicado de oferecer, pois tem algumas imposições dos órgãos ambientais que só chegam até nós depois de protocolarmos o pedido de corte. Mas tem algumas formas de prever quais são essas imposições e mostrar para os analistas, antes deles pedir para você, que você já sabe o que você vai ter que fazer para cortar aquela vegetação e quanto que você está ciente do impacto que será causado. Mas esse é um tema que pode se alongar muito. Então, se você quiser um vídeo falando só sobre plano de compensação, me fala aqui nos comentários. Agora, outro produto harmônico é a própria protocolação, que é o acompanhamento e o protocolo dentro dos órgãos ambientais. Porque quem disse que quem elabora o inventário e o plano de corte deve ser o mesmo profissional que irá fazer o contato com os órgãos ambientais? Pois é, e é exatamente por isso que você deve separar esse produto em algo harmônico ao produto-chefe, pois o cliente não tem a obrigação de te contratar para fazer essa parte. Ele pode contratar outro profissional ou também realizar essa tarefa por si só. Mas isso tem algumas implicações negativas. E é apontando isso para o cliente que você vai conseguir vender outro produto. Primeiro, que se ele tentar contratar outro profissional, esse profissional pode não estar tão familiarizado com a situação do cliente
e com os trabalhos que foram desenvolvidos. Logo, o processo pode demorar um pouquinho mais do que se você mesmo o fizesse. Ou, basicamente, esse outro profissional pode realizar o protocolo de maneira incompleta, o que também irá atrasar a liberação da licença. E nem se fala quando o próprio cliente quer tentar fazer isso sozinho. Tirando o Synaflor, que é um pesadelo para a maioria dos florestais, muitos processos de licenciamento de corte não exigem que o protocolo seja feito por um engenheiro. Por isso, o cliente pode sim tentar se aventurar sozinho por esse caminho. Mas é quase certeza que ele irá demorar muito para conseguir a licença, tanto por não conhecer quais são as etapas burocráticas do processo, quanto por não saber interpretar as informações do inventário e do plano de corte. Inclusive, eu falei de Synaflor. Se você quer saber mais sobre Synaflor, eu também peço que você escreva aqui nos comentários. Muita gente pede para mim isso lá no Instagram. E eu quero saber se eu devo trazer mais vídeos falando só sobre esse tema, beleza? Mas voltando, lembrando que o nosso cliente conhecer as leis ambientais não é um problema algum. Eles não precisam entender e conhecer ao fundo essas leis e os processos de licenciamento. É por isso que nós estamos aqui. Nós temos que saber passar isso para o cliente e dar a opção para que eles nos contratem para fazer esse meio de campo com os órgãos ambientais ou não. E, obviamente, que se eles quiserem nos contratar para isso, o valor será diferente do que eles só contratassem um produto-chefe e um produto dependente. Então, recapitulando, o cliente chega com uma intenção de corte. Então, o produto-chefe é o plano de corte. Mas para isso, ele precisa do inventário, que é um produto dependente. E no futuro, ele irá precisar principalmente do protocolo dos pedidos de licença, que é um produto harmônico. E quantos engenheiros florestais vendem inventários com tudo isso reunido numa maçaroca só e acabam cobrando um valor muito mais abaixo do que o valor que o produto deles realmente vale. Então procure entender que a maioria dos nossos produtos geram desdobramentos e, quando vistos separadamente, podem abranger o problema do cliente de uma forma mais completa e numa ordem cronológica mais eficaz, para que tal problema seja resolvido o quanto antes. Por isso, entenda muito bem o que o seu cliente quer, o que ele precisa e como você pode acelerar isso. Além disso, saiba explicar para o seu cliente, porque essa etapa depende muito mais do que você, do que dele. E separar esses produtos na apresentação é muito importante para que você aplique os gatilhos mentais necessários para cada produto, seja ele chefe, dependente ou harmônico. Porque cada etapa de venda aqui, ele tem algumas coisas que a gente pode citar ou falar ou na forma de apresentar que vão despertar sensações diferentes. A gente vai falar mais pra frente sobre gatilho mental. Mas e aí, será que você aprendeu algo novo por aqui hoje? Será que não vale o seu joinha e a sua inscrição aqui no canal do Guia? Bom, pessoal, por hoje a aula foi isso. Ela foi um pouco mais longa e técnica, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender como tornar o seu trabalho em algo mais rentável. Tanto para você, pois você poderá lucrar um pouco mais com o seu trabalho, quanto para o seu cliente, pois fazendo cada etapa do processo separadamente, você poderá realizar um serviço mais completo, que irá refletir futuramente na redução do tempo de espera pelas licenças. Pois uma vez que você entende a situação do seu cliente mais profundamente, será mais fácil aconselhá-lo a tomar as melhores decisões, que demandarão menos tempo e impactarão menos o meio ambiente. Sem contar que quando você separa isso daqui, você acaba criando um pouco mais de tempo hábil para realizar cada etapa do processo. E nesse caso, você consegue dar mais atenção para o seu cliente. Isso é ótimo, isso gera identificação. Mas por hoje é só. Um grande abraço e qualquer problema, fuja para as florestas. Falou, meus queridos!